O meu boa noite, hoje, 20/7/2019, estamos mais uma vez, acertando ou não, ocupando o espaço aí da internet, que aliás apesar de tudo, estamos numa época, evoluída, que hoje qualquer pessoa dentro de sua casa ou no meio da rua, com um simples celular, pode encher a paciência dos outros. As meninas aí, boa noite para vocês, os amigos, enfim, a todos. Eu estou afastado um pouco dessa caminhada virtual, mas acompanhando todos os acontecimentos. Algumas matérias foram colocadas aí com a minha anuência. Eu pedi à minha irmã que colocasse algumas matérias. Eu escrevia e ela colocava aqui com a minha anuência. Eu dei a senha, a minha senha. Então todos pensavam que fui eu, mas não fui eu diretamente, porque eu pedi a ela para colocar. Aos amigos, tenho acompanhado todos os dramas que tem acontecido, e às vezes nos dá tristeza analisarmos o que está ocorrendo em todos os sentidos, seja ele material, seja ele espiritual, seja ele no dia a dia do trabalho, seja ele na política, seja ele em que instância for. Realmente nós estamos caminhando de tal forma que damos um passo para frente e estamos dois para trás. Às vezes eu me pergunto, vale a pena ficar aqui falando coisas lindas, coisas bonitas, não tão lindas que eu não tenho essa facilidade. O que eu acho que seja bom para outros pode não ser tão bom, mas pelo menos a direção com que eu levo aquilo que digo, aquilo que falo ou aquilo que eu escrevo é sempre com a intenção para o bem. Jamais eu darei uma palavra desmotivando uma pessoa ou levando-a a um caminho diferente da realidade. Estamos atravessando uma fase difícil, mas essa fase difícil nós temos analisado com calma, observando, analisando. Tudo é causado pelas próprias pessoas, por nós mesmos. Nós somos os causadores do caos, dos nossos próprios choros, dos nossos próprios sofrimentos. Somos nós mesmos. Vivemos uma decadência muito grande. Eu vejo pessoas falando de Deus com tantas facilidades e às vezes agindo totalmente fora da realidade daquilo que ele mesmo diz. A bagunça está tanta que hoje se fala de Deus como se fosse um lixo. Nós ligamos desculpem. Nós ligamos a mídia, a televisão, é sexo explícito, sexo exposto, e ali no meio, não, Deus para isso, Deus para aquilo.
Nós assistimos pessoas contando piadas sobre português, sobre bocagem, enfim, piadas pesadíssimas. Aquelas piadas bem pesadas mesmo, cabeluda mesmo. Que, aliás, ao nosso ver, hoje não existe mais palavrões. Hoje você está sentado dentro de um ônibus ou dentro de um restaurante, é uma pouca vergonha só. Mas no meio dessa poeta, meu Deus, vai contar uma piada pesada, porque chegou no céu, Deus disse aquilo, e ali surge um palavrão pesado, pornográfico. Eu não prego santidade. Eu conto piada pesadíssima, mas jamais eu coloco o nome de Deus no meio. Nós, seres humanos, estamos trilhando, dando fim a nós mesmos. Somos os causadores dos nossos próprios sofrimentos. Nós olhamos tantos credos, religiões, segmentos, e cada vez que assistimos rezas, gritos, mais o mundo está entrando no caos. Há uns anos atrás, queríamos nós andar pelas ruas, em cada esquina encontrássemos uma igreja, seja ela qual for, seja ela católica, apostólica, romana, seja ela evangélica, seja ela um terreiro de Umbanda, seja ela um terreiro de Jeje, Queto, Nagô, Jeje Marie, Varre Saia, que de cada um nós poderíamos falar de cada um, o porquê o nome Umbanda. Podemos falar sobre a magia negra, mas hoje a magia negra não funciona mais, porque a maioria já está entregue às perversidades. Aí falam do diabo, que a magia negra mexe com o diabo, mas se o diabo é o próprio ser humano, quem é que faz as maldades que estão ocorrendo hoje em dia? É o diabo ou é a própria pessoa que quer fazer? Me digam, eu queria que alguém me dissesse onde é que mora o diabo, qual é o endereço dele, que eu iria tomar uma cerveja com ele. Ele é merecedor de tomar uma cerveja com ele, porque como, se é que ele existisse, como ele sofreria? Quer dizer, algo que não existe está sendo condenado. Isso é o cúmulo do absurdo. A pessoa faz as coisas erradas, não, foi o diabo que tentou ele. Mas que diabo de diabo é esse? Que tem mais força do que o Deus que cultuam? Porque eu não acredito em diabo. Eu não tenho provas que o diabo existe. Nunca existiu, não existe e jamais existirá. Isso é um fantasma que criaram, um subterfúgio que criaram para esconder as suas próprias covardias de fazer o erro, cometer as coisas erradas e colocar a culpa em quem não pode se defender. Como pode? Como pode? Seja a igreja, as igrejas, colocar no plural, porque aí entra todas elas, para não dizer que eu estou de marcação com esta ou com aquela. Entra os terreiros de Umbanda, Candomblé, Jeje, Queto, na roupa. Entra segmentos. Não, fulano, você está assim porque o diabo está te tentando. Vamos orar para tirar o diabo de você. Aí tira o diabo da pessoa. Bom, agora você está nas mãos de Jesus, ou na mão de Deus, ou na mão de Oxalá, ou na mão de Obatalá, Tupã. Aí no outro dia a pessoa chega lá e tem que tirar o diabo outra vez. A que adiantou aquela oração, aquela retirada
do diabo. Quer dizer que o diabo tem mais força do que o Deus. Eu digo esse Deus que cultua. Que Deus é uma palavra que foi inventada pelo homem para identificar uma força altamente poderosa, una, que criou o céu, a terra e os mares. Criou a própria natureza, que deu ao homem riqueza, poder de rei. Igual aquela, todo menino é um rei, eu também já fui rei. É isto. As pessoas se perderam, esqueceram que são reis e rainhas. Tem todo o poder nas mãos, ou melhor, na mente. Porque a nossa mente é um disco rígido, tal qual um computador. Tudo que você procura dentro de um computador, você encontra a resposta para tudo. A nossa mente é a mesma coisa. A nossa mente ela é um computador maravilhoso, que nós não usamos nem uma 10ª parte, 10ª parte. Então tudo de ruim somos nós mesmos, que nos coadunamos, fazemos um canal direto de comunicação para a perversidade, para a ruindade. Não é diabo, não. É preciso que coloquem isso na mente. Todos têm que ter uma religião, gente. Eu não estou aqui dizendo, não, abandone. Não é nada disto. Siga-se. Se você é evangélico, siga o evangélico. Meu Deus, os ensinamentos que tem ali são tão bons. As pessoas que desvirtuam o que dizem ali e colocam o seu jeito, e dentro dessa covardia coloca a culpa em quem não tem. Ele faz a perversidade e diz que foi o diabo. Então, se alguém souber o endereço, manda o diabo. Ou então, se encontrarem com o diabo, manda ele para mim. Eu sou igual o Padre Quevedo. Manda para mim. Porque eu não acredito. Porque eu nunca vi nada que o diabo fizesse que eu pudesse pegar, apalpar. Não. Agora, esse que todos chamam de Deus, jamais eu brincarei com essa força astral superior. Que essa eu sei que existe. Esta eu posso pegar no que ele construiu, posso sentir o aroma do que ele construiu, posso gozar as belezas, as maravilhas do que ele criou. Basta nós olharmos o céu, a terra e os mares, a fauna e a flora, o ar que respiramos, a comida que nós bebemos, a roupa que nós vestimos. Tem que ser muito forte para criar tudo isso. Mas não inventar esse tal de diabo, e tudo está indo de mal a pior. Nós estamos atravessando uma época que, aliás, quem me acompanha, tenho amigos aqui que desde a era de 1991 fizemos boas amizades naquela época, e até hoje essas pessoas estão aqui. A gente não se fala, mas a gente está ali. Isso é gostoso, porque quando a pessoa dá nojo, ela vai embora. Por isso que eu sempre digo, não é preciso estar falando diretamente, oi, bom dia, boa tarde, não. É a pessoa estar ali. É uma corrente, é uma mentalização. Quando eu percorro a minha página, todos os amigos que eu tenho na minha página, todos são poucos. Eu vejo aí pessoas com 1.500, 3.000. Eu só estou com meus 300 amiguinhos aqui, que, aliás, quero deixar bem claro, meia dúzia de 6 me detestam, me acompanham para debater o que eu falo. Só que eles não me debatem, porque não têm coragem de debater. Não é debater brigando, é debater de
fico com ideias construtivas, porque eu sou construtivo, eles são destrutivos. Dessa meia dúzia de 6, eu coloco uma coisa aqui, eles colocam outra lá. É uma graça. Aí eu fico rindo. Tem dia que eu fico dando gargalhada aqui sozinho. Quem passa na rua pensa que eu estou doido. E o Alvarino tá doido. Aí o outro diz, coitadinho, na idade dele, coitado, já tá caducando. Coitadinho dele. Mas deixa ele tá rindo. Se ele tá rindo, ele deve estar brincando com alguma coisa. Não, eu estou rindo das palhaçadas, da bestialidade de pessoas pútridas, ignóbeis, que ficam querendo destruir o nosso país. E não é pobre, não. Quer dizer, é pobre de espírito. É um espírito que vive no umbral. Umbral é uma parte dentro de uma dimensão aonde o espúrio é jogado ali para fermentar. É tal qual você descasca uma batata, você descasca um arroz, você coloca para fermentar para que ele sirva de adubo. Outros coloca para fermentar para fazer a nossa gostosa cerveja. Mas esses não, esses são colocados no umbral para fermentar e servir de adubo. Isso se conseguirem ser adubo, porque a maioria se transforma em dejetos fecais. Nós estamos atravessando uma era caudalosa, onde só se vê perversidade, maldade, destruição. Nós estamos vivendo uma era de uma evolução, de um outro lado evoluindo, mas é uma evolução que está destruindo. Nós temos a internet hoje. Por que não gastamos a internet? Por que não usamos a internet para solidificar as amizades? Mas não. Usa-se a internet para destruir, para falar mal, para insuflar um povo as coisas que não prestam, para falar mentiras e para às vezes fingir. Fingir. Eu amo Deus, mas os atos e ações são totalmente diferentes. Nós temos pessoas aqui que eu falo isso com conhecimento de causa. Jamais eu vou dizer algo aqui que eu não tenha conhecimento. De pelo menos uma dúzia de 36. Oram, rezam, mas estão de olho para tirar proveito dos outros. É o dia a dia. Posso dizer isso porque sou uma pessoa privilegiada, muito. Não sou rico, mas sou mais rico do que quando nasci, porque eu nasci nu, todos. E hoje eu tenho um pedacinho de pano para cobrir o meu corpo. Então eu sou rico. Hoje eu sou rico porque uma época da minha juventude eu queria 1 centavo para comer um pão. Eu não tinha. Um centavo. Não tinha. Era só miséria. Não pedi nada a ninguém. Não entreguei na mão de Deus. Eu só dizia: eu tenho fé em Deus. E um dia eu vou poder, se puder comer 2 pães no dia, eu vou comer. Eu sonhava com aquele dia. O dia que eu pudesse pegar pelo menos 2 pãezinhos para comer por dia. Um de manhã e um de noite. Não estou aqui vendendo história para cativar pena e nem dó, que eu não quero.
Eu nunca pedi nada a ninguém. Nunca lancei mão de nada de ninguém. Eu passar pelos meus pedaços sozinho ali, sem reclamar. E vai muito longe, mas não quero tocar no assunto. Só daí para frente. Sempre lutando. Sou inimigo de mentira, seja ela qual for. Seja ela qual for. Eu detesto. A mentira tem pernas curtas. O que eu disser hoje, amanhã eu já esqueci. E como é que eu vou confirmar as mesmas coisas que eu disse hoje? Esse vídeo, por exemplo, me perguntar amanhã ou depois, eu não sei, porque são tantas as palavras aqui, mas as minhas palavras serão sempre neste sentido. Por quê? É o que eu penso, é o meu modo de agir. Sim, sei, é muito difícil essa caminhada, trilhar para o lado do bem. A gente só encontra guerras para derrubarem, poluírem a nossa mente. Então eu vim dessa época de muito sofrimento. Mas nunca entreguei nada a Deus. Deus toma conta. Não. Deus não tem nada a ver. Eu tenho que lutar por mim. Eu tenho que entregar a Deus, não. O que eu tenho que fazer a cada momento, no maior sofrimento, Senhor, se eu tivesse que pedir alguma coisa, me dê saúde, me dê disposição e trabalho. Só isto. E é assim que seria o necessário. E hoje, graças a Deus, eu tenho um pedacinho de pano que eu posso cobrir meu corpo. Então eu sou muito rico. Mas hoje eu entrego na mão de Deus. Não, Deus toma conta. Sangue de Cristo tem poder. Mas na hora é qualquer coisinha. Ah, meu Deus do céu, nossa, meu Deus do céu, como aquela pessoa está horrível. Meu Deus do céu, como é que o ovarinho está acabado. Está parecendo maracujá de gaveta. Olha só, você colocou Deus onde não precisava. Passar você dizer como a pessoa é feia. Só estou dando esses exemplozinhos para entenderem como nós gastamos este nome involuntariamente. Meu Deus do céu, eu tinha que estar lá tantas horas e agora eu estou aqui. Para que usou o nome de Deus? Passar você dizer, e agora? Eu teria que estar lá há tantas horas. Olha só. É deixar o nome de Deus guardado no cofre. Aí viu uma pessoa que vai ser atropelada. Meu Deus, socorre aquela pessoa. Aí sim, você usou o termo certinho na hora certa. Nesse momento, a sua mentalização, ela caminhou tão rápido que você pode livrar aquela pessoa de ser atropelada. Se você é altas horas da noite, com essa violência que está, você abre a sua janela, vê uma pessoa trabalhadora, você sabe que a pessoa trabalhadora está correndo para o trabalho, compensa você dizer assim, Senhor meu Deus, acompanhe essa pessoa ao seu trabalho. Olha que maravilha. É assim que precisa ser. Se as pessoas cortassem mais, hoje nós ligamos uma televisão, é filme pornográfico, é piada de bocagem, tudo com o nome de Deus no meio. Está lá dentro das igrejas, dentro dos oráculos, dentro dos templos, rezando. Quando sai na rua, vira a cara para o outro, porque o outro pertence a outra religião. Se eu disser aqui, eu estou como exemplo, que eu já estou cansado de dizer que eu não prego credo nem religião de espécie alguma. Não defendo nenhuma. Eu amo todas. Se eu disser que eu sou de terreiro, se eu chego lá na igreja católica, não, esse aí é do diabo. Mais uma vez o pobrezinho do diabo que não existe está pagando pato.
Se eu estiver aqui de um lado da calçada, passa uma outra igreja, e sai fora que aquilo ali está entregado ao Satanás, ao rabudo. Olha só a ignorância. Agora ele vai entrar dentro da igreja e rezar. Ó Senhor Jesus. Gente, é por isso que o mundo está no caos. É o próprio ser humano. O sofrimento, muitas doenças, que somos nós que somos os causadores disto. Nós vamos para o centro da roça, aquela roça mesmo onde o cara não conhece o que é carro, onde o cara não conhece, onde eles vivem bem, com saúde boa, porque eles se alimentam do próprio fruto da terra. Ele zela pela terra, ele zela por aquilo que ele planta. Enquanto nós criamos veneno para nós mesmos. Enquanto nós deveríamos zelar pela segurança de onde moramos, não, nós somos os primeiros a chegar e destruir tudo. Se nós cuidarmos da casa, mas não, nós cuidamos da aparência da casa. Assim é a mesma coisa conosco. Nós cuidamos aqui da aparência, relógio de ouro, pulseira, mas no fundo o coração está podre, porque não existe amor, não existe solidariedade. Ela exige solidariedade aqui. Oi, fulano, boa, como é que vai você? Tá tudo bem? Olha, que Deus te ajude. São palavras decoradas. Assim como muitas orações, são palavras que se decora para não perder o fio da meada. Mas ele acaba de rezar aqui, daqui a pouquinho está lá, fazendo tudo ao contrário. Está com a educação dos filhos. Hoje nós tivemos os pais e mães falando os piores palavrões perto dos filhos novos. Os filhos criam dentro daquele conceito e a mãe estão fazendo aquilo e até fazendo coisas piores. Nós parabenizamos a evolução hoje, haja vista, como disse, aqui a internet, mas 65% usa a internet para o mal. E não preciso dizer que todos estão sabendo do que se passa nesse mundo virtual. Mas seria um caminho para que nós pudéssemos congraçar uma amizade, uma solidariedade, uma corrente do bem. Como disse, tem pessoas que me acompanham desde 91. Era uma conversa sadia, sala de bate-papo, não existia câmera. Era um assunto tão bom e dava prazer. Nós passávamos horas e horas conversando. Às 22 horas encerrávamos a conversa. Vários amigos naquela rodada. Agora vamos para outra sala. Era uma sala particular, nossa, criada por nós, onde ali sim fazíamos a oração da noite para que todos fossem dormir tranquilos, independente de credo. Nessa rodada nós tínhamos evangélicos, umbandistas, católicos, nação que eu quero me referir é o Queto, Nagô, Jeje-Marie, Varre-Saia, Candomblé, porque cada um desses tem uma dinastia, tem um renascimento, Umbanda. Ai de mim se eu tocasse em cada um desses aqui, dissesse para eles de onde veio, por que veio, qual é a dinastia desse sincretismo. Ai de mim. Então é isto. Então ali cada dia é que fazia a oração. Tinha o dia do umbandista, tinha o dia do católico, tinha o dia do evangélico, uma pessoa.
fulano de tal vai fazer a oração de hoje. E ali encerrávamos aquela sala. Depois da oração, boa noite, Alvarino. Boa noite, Maria. Boa noite, José. Boa noite, fulano. Boa noite, ciclano. E a sala se fechava. Ah, que saudade. Tanto assim que eu tenho amigos na minha página que me acompanham. Veio o Ocurte, veio mais não sei o que, porque acabou um, surgiu outro. Quando eu estou ali, chegou aquele amigo, aquela amiga. Até chegar aqui ao Ocurte, até chegar agora ao Facebook. Está aqui na minha página. A gente não se fala, mas se acabar o Facebook, aonde encontrar o outro, a gente chega ali e fica. Olha só, hoje não. Chega aqui, Alvarino, que Deus te ajude e tal. Aí quando encerra ali, esse Alvarino, nossa, o cara nojento. É a vida. Agora eu vou criticar essas pessoas? Não. É o direito de cada um. Quando eu disse ainda há pouco que todo ser humano é um rei, é de fato um poderoso, tem os poderes nas mãos, só que não sabem usar. Por quê? Porque quando esse Criador de todo este universo, ele criou o homem, e isso tem uma história, mas é muito longo, não dá para mim falar sobre isto aqui. Eu teria que falar isso em 20, 30 vezes, e é difícil entender. Quando essa força astral criou o homem, até por adversidade, ele precisava, a obra que ele criou do universo, dos planetas, depois de tudo mais calmo. Quer dizer, nós dizemos que está calmo, mas no próprio universo é um reboliço total, porque o universo está expandindo cada vez mais. Mas perante a nós, o universo está calmo. E esse Criador, ele entregou isto para uma outra força que ele criou e deu poder a esta força. Bom, agora eu vou criar uma força poderosa para gerenciar toda a minha criação. E tal qual você formar uma fazenda e colocar uma pessoa para gerenciar aquela fazenda. Você não vai dar mais opção naquela fazenda. Aquele ali, o responsável, é que vai ter autoridade. Mas por erros dessa própria força que ele criou, que já sabia disto, surgiu todo o desencontro. E ele deu a esta força criadora, essa força poderosa, o livre-arbítrio. É um diploma. E quando ele deu esse livre-arbítrio ao ser humano, ele disse: jamais passarei por cima daquilo que eu criei. Então nós, seres humanos, temos um poder muito grande. Esse nosso livre-arbítrio que nós recebemos, ele vai muito além do que podem pensar. Eu vou dizer algo aqui, não é que eu estou induzindo ninguém a isto, é só como exemplo. Cada um é dono de sua própria vida. Condenam aí pessoas no alto desespero, da fim de sua própria vida, condenam, diz que vai para o inferno, vai para isso, vai para aquilo. É o livre-arbítrio, ele desejou aquilo. Ele é dono da vida dele. Assim como, se eu quiser fazer o mal, eu faço. Se eu quiser fazer o bem, eu faço. Compete a mim escolher o caminho que eu quero seguir. Então não venha com essa conversa fiada que é diabo que tenta, porque não é. O diabo é o próprio ser humano que não gerencia os seus atos e ações. Se eu sei que jogar pedra na vidraça do vizinho vai haver briga, vai haver processo, indenização,
eu vou ter que trabalhar dobrado para poder pagar o prejuízo. Então por que eu vou jogar pedra na vidraça do vizinho? É a mesma coisa. Se eu sei que desejar mal ao outro é ruim, por que eu vou desejar? Eu tenho que desejar às pessoas aquilo que eu desejo para mim mesmo. Se eu vou na igreja rezar, eu vou chegar lá e pedir: Senhor, ajude a fulano de tal, Senhor. Ele sofre mais do que eu, Senhor. Dê uma mão. Essa mentalização que você está pedindo para aquela pessoa vai surgir efeito, mas você vai ser beneficiado. Porque esse bem que você está desejando, ele vai fazer parte do seu pensamento, da sua consciência. A sua consciência está sempre ligada naquele bem, trabalhando em volta daquele bem para aquela pessoa. É um computador que grava tudo. Agora, se você desejar o mal, a sua mente não tem paz. Por quê? Ela está destruindo aquela pessoa. O mal está destruindo ela, mas destruindo muito mais a você. Porque você está preocupado dia e noite que aquela pessoa se ferra, se dane. É isto. É o domínio da mente. É preciso que a razão possa vencer a emoção. No momento de uma discussão, desentendimento, a emoção raivosa faz você desejar o mal. Aí você vai passar uma semana desejando o mal. Tomara que ele se ferre. Tomara que ele se ferre. Tomara que o trem passe por cima. Tomara que o anjo dê uma batida nele. Resultado? Você passou uma semana em desespero, querendo o mal do outro. O prejudicado foi você. Quando você encaminha uma pessoa para o mal, você está encaminhando a você mesmo. Você está se apodrecendo. Não só a sua mente, mas a matéria. E prejudicando a você, que é um espírito. Espírito é o que comanda esse corpo. Esse corpo para nós é um veículo. É uma bicicleta, ele é um carro, ele pode ser um animal. É um veículo de locomoção. É a mesma coisa que você pegar, sei lá, um cavalo numa fazenda e passear pela fazenda. Eu sou dono de uma fazenda. Você chega na minha fazenda, eu lhe dou um cavalo para você passear nas belezas. Agora, você vai me devolver esse animal, eu vou ver o carinho que você teve com ele ou não. Porque se você jogar esse animal no buraco, ele vai quebrar uma perna. Se jogar esse animal no espinho, ele vai voltar todo estropiado. Assim somos nós, os espíritos, que ocupamos essa matéria corpórea para lapidarmos os nossos atos e ações. Para isso nós recebemos o livre-arbítrio, para que nós recebêssemos essa matéria. E pode notar que é uma matéria podre, essa matéria que nós ocupamos. Então nós temos que cuidar dessa matéria. Cuidar dessa matéria de que forma? É nos lapidarmos, cuidarmos desse veículo, desse carro, fazer a manutenção dele. Agora, quando nós dirigimos com a intenção de atropelar o outro, nós estamos passando por cima de pedra, buraco, prego, espinho, batendo nos postes, ansioso para atropelar o outro. E quando nós vamos ver, essa matéria está toda depauperada. Ela está perdida. Resultado, o sofrimento foi nosso. E nós temos duas as pessoas, inclusive eu mesmo uso muito isto: o corpo, a alma e o espírito. Os três têm que estar unidos. E os três têm os três dons do Pai, o Filho e o Espírito Santo. O corpo, a matéria corpórea, ela não tem vontade própria, ela não pensa. Ela é uma matéria morta. Na sua formação ela é morta. Ela recebe uma energia elétrica, um gerador, um dínamo.
é tal qual um carro. Ele gira o carregador de bateria. Ele gera a energia que vai carregar a bateria. A mesma coisa é a alma. Ela faz o coração pulsar, gerar energia, porque esse coração, enquanto bate, faz a corrente sanguínea, está gerando energia. Aí esse corpo, mas até aí ele não tem mente, ele não tem condição. É uma pessoa que é como se estivesse em estado de coma. O coração está gerando energia muito fraca, muito frágil. Aí é onde vem o espírito. É o que comanda a nossa mente, a nossa direção, o que devemos ou não fazer. Que a própria matéria corpórea ela não tem esse discernimento. Por isso nós dizemos corpo, alma e espírito. Então, se nós olharmos, absorvermos essa visão da realidade, nós só vamos chegar à conclusão que o diabo não existe e que toda essa perversidade que está ocorrendo no mundo é causada pela própria vontade da pessoa. Não é nada de diabo. Ah, mas Alvarino, mas a gente tem que pedir ajuda aos nossos... Claro, evidente. Eu tenho que pedir ajuda a você. Eu tenho que pedir uma ajuda a você. Que eu dependo de um de vocês. E se eu não dependesse de ninguém de vocês da página, mas quando essa minha matéria falecer, não prestar mais, vai precisar de um para enterrá-la, para levá-la lá no cemitério. E se eu pudesse, se eu souber a hora dessa matéria vai partir, é uma coisa. Agora o que eu não posso fazer é levar e jogar lá dentro do buraco. Que eu quero ainda cumprir minha missão. E cada vez que eu posso cumprir minha missão, eu estou me lapidando. Então, enquanto essa força astral superior que me deu esse poder, esse livre-arbítrio, é um método de respeitar o dom que ele nos deu. Eu digo eu, mas eu digo todos nós. Respeitar. Então nós temos que pedir ajuda aos nossos semelhantes, sim. Nem todos os espíritos têm a força e têm a evolução por igual. Então, muitos espíritos, muitas matérias necessitam de ajuda de outras. Estou passando por isso, por aquilo. Aí o outro vai orientar. Mas aquela pessoa tem que fazer por onde também. Não adianta nada, tal qual é o dia a dia que nós vemos aí. Entrego na mão de Deus. Deus toma conta. Deus vai resolver. Mas que Deus vai resolver coisa nenhuma. Deus não está nem aí. Ele saiu para passear e não atende chamado de ninguém. Para isso ele deu o livre-arbítrio. Faça o que você desejar. O que você desejar, você faz. Agora, o erro é teu. Você tem que arcar com as consequências. É só sentar e parar, analisarem sobre tudo isto e vamos descobrir cada erro que nós cometemos é erros cabeludos. Como seria importante a unificação, a paz, o amor entre os seres humanos? Se eu não posso, não tenho condições, força para poder me alimentar, aí chegava meu ser humano que lá me dava comida na boca. Não, ele está em situação difícil, coitadinho, ele não tem força a lhe alimentar. O outro não tem força para subir uma escada, vamos chegar lá ajudar. Eu escrevi uma matéria aí sobre uma senhora às 5 horas da manhã. O tempo dava a impressão de 5 graus. E uma senhora já com seus 50 anos, morena, magrinha, esqueleto, igual a mim, deitada em Ipanema, zona sul da cidade, Ipanema, cidade dos ricos. Ela deitada no centro da calçada,
num corredor onde liga a Lagoa Rodrigo de Freitas com o mar. É um corredor, um ventilador. E essa senhora deitada no meio da calçada ao comprido, sem um papelão sequer debaixo. O vestido dela dava para enxergar do outro lado. Dá para enxergar o Rio de Janeiro do outro lado, se colocasse o vestido dela na frente dos olhos. Sem uma blusa sequer. E ela ali enroladinha, enrolada nela mesma, igual uma cobra. Isto 5 horas da manhã, eu já chegando em Ipanema. Olhei para os lados, prédios. E os moradores nos bares, nos restaurantes, pagando 600, 700, 800 reais num jantar. Eram incapazes de verem aquela senhora ali precisando. Isso são coisas que ocorrem designada por Deus. Porque quando aquelas pessoas disserem: ah, mas eu faço, eu sou tão bonzinho. Se vós sois bom, mas não acolheste a minha filha, que eu coloquei lá para testá-los. Olha aí. Minha sinceridade, isso foi na terça-feira. Até ontem e até agora, aquela fotografia não me sai. Eu fui, caminhei mais 800 metros, fui no local de trabalho. É como diz, esse que vocês chamam de Deus, ele é magnífico. Vou ser franco. Digo, não. Eu vou lá procurar. Tenho que encontrar alguma coisa. Eu tenho que encontrar. Não vou negar para as senhoras não, para vocês não. Quando eu entro no prédio, esse prédio, eu posso entrar a hora que eu queira, estacionar o carro, deixar o carro lá. Eu fui num monte de lixo, eu procurei isso, onde eu vou encontrar? Aí eu fui no lixo. Tem um espaço enorme, apartamento de 112 apartamentos, isso dentro de Ipanema. Quando eu chego lá no depósito de lixo, que encosta as caçambas para tirar, acreditem, esse feltro de mudança parece um cobertor, hoje todos conhecem. Quando eu olhei aquilo, houve uma mudança para o prédio, e o caminhão de mudança pegou aquele feltro e dava 2 cobertas, 2 cobertor. Eles resolveram jogar fora para não usar mais. Ah, meu Deus do céu. Aí quando eu vi aquilo, eu fiz xixi de tanta alegria. Peguei, levei, voltei lá, cheguei, levantei os pés dela, enfiei o cobertor lá por baixo, dobrado dos pés dela. Eu não podia tocá-la esta hora da manhã, se alguém visse, poderia até me processar, acusar que eu estava fazendo alguma coisa. Só que nesse momento, Deus ajudou também, que o ônibus parou na Rodrigo de Freitas, Lagoa Rodrigo de Freitas, e desceu várias pessoas. Aí quando eles vieram chegando pertinho, eu fui lá, fiquei lá e dobrei o cobertor sobre essa senhora. Meus amigos, ela estava dormindo, ela não acordou. Na hora que jogou o cobertor, ela se enroscou toda no cobertor, mas era aquele bolinho, ela se diminuiu. E essa imagem está na minha cabeça. Aí foi quando eu olhei para os prédios e pensei tudo isso. Quando eu falo isso, eu não digo esses mendigos vagabundo, cheirador de cola, cheirador de cocaína, não. Que a maioria dos moradores de rua é preguiça, é vagabundagem. Um necessitado, ele é conhecido. Então, notem bem o que é quando nós falamos em Deus. Meus amigos, às vezes trilhamos por caminhos que temos preguiça.
de analisar, pensar. Devemos ler de tudo, nos aprofundarmos. Conhecimento do que seja o inferno, conhecimento do que seja todos os credos e religiões, e dali nós tirarmos uma conclusão da realidade, das maldades e das bondades, e aí escolhermos o nosso próprio caminho. Isso é fácil. Passe 30 dias desejando mal para todo mundo. Observe a sua vida como fica. E depois você passa 30 dias fazendo só o bem. E faz uma análise de qual foi o tempo que você viveu melhor. Nós estamos vivendo uma era em que só o mal está prevalecendo sobre o bem. Eu, como disse, em comparação à minha juventude, dos 10, 12, 15, 16 anos, perante essa época, hoje eu sou rico. Porque hoje eu tenho um trapo que pode me cobrir do frio, do sereno, e um barraquinho pobrezinho que pode me cobrir do calor, que pode me agasalhar agora no frio. É só procurarmos saber o que fazemos. Não sou santo de forma alguma. Não sou. Se eu tiver que fazer um julgamento sobre mim mesmo, eu sou franco em dizer: puro eu não sou. Sou um ser humano. Eu só tenho um único erro na minha vida. Mas isso já faz 40 anos. Que hoje é normal. Hoje é julgado normal, mas não é normal. Isso me cobra dia e noite. E se eu viver mais 70 anos, vai estar lá essa lembrança. E se eu tivesse que me aproximar desse que todos chamam de Deus, eu, sinceridade, eu não tenho coragem. Se eu pudesse olhar, me olhe, eu não. Mas o único. Mas não é nada de assassinado, de roubo, assassino, não é nada disso não. Então veja bem, o único erro. Agora, tirando esse, não tenho receio de nada e nem de ninguém. Não sou o melhor. Eu simplesmente penso antes daquilo que eu vou fazer. Se aquilo que eu vou executar, se ele vai prejudicar alguém, se vai ser mal para alguém, porque se for mal eu não faço. Porque aquilo vai me pesar na consciência. Então, se cada um de nós respeitasse uns aos outros, a vida seria melhor. Falo isto perante tudo o que ocorre nos dias de hoje. Queria eu estar aqui escrevendo belas histórias e também escrevendo realidades da vida, contando um pouco mais do nosso próprio universo, contando um pouco mais da formação do ser humano, o porquê do ser humano, como o ser humano surgiu. Porém vai ser, mas então, você está falando, quer dizer que você é verdadeiro o que você fala. Não, longe disto. Eu vou lançar isto. É um direito das pessoas concordar ou não. Mas para isso é preciso que ele leia, raciocine. Mas não é raciocinar agora, não. Seria ler uma página e passasse uma semana pensando sobre aquilo. Mais outra página, uma semana. Mas quando se fala para ler coisas construtivas, o livro mofa lá na prateleira. Agora, se eu escrever um livro aqui, pornográfico, daquela pesadona, eu posso escrever 20.000 cópias. Não fica uma nas prateleiras. Não fica uma. Se eu vendesse pó, cocaína, a procura era geral. Mas se eu vender
um livro sadio. Nem penso nisto, porque vai amarelar nas prateleiras. Digo isto pela maldade do ser humano, observando atos e ações. Basta nós analisarmos também, na conjuntura do hoje, o nosso Brasil deteriorado por traças, vermes, ladrões, traças que destruíram o nosso país. E ainda tem os pútridas, os débeis mental, os chacais, que ainda defendem, querendo a volta e manter o nosso país naquela miséria. Enfeitava-se aos olhos da nação, aos olhos do povo, uma cortina de renda. É como se tapasse o sol com a peneira. E infelizmente, nosso Brasil, este tem 2019 anos. Ainda é uma criança. É uma criança de 2 anos e pouco. Ainda está engatinhando. Ainda não evoluiu mentalmente. Muitos, não estou generalizando. Quando eu digo algo aqui, não estou generalizando. E esses são comprados, são vendados, tal qual gado em direção ao matadouro, que acredita mais nas mentiras, porque elas são compradas com 20 moedas. Nós estamos atravessando uma fase muito difícil. Apesar do ser humano não cuidar de si próprio, mas pelo menos algo me deu muita alegria quando eu vi, repito aqui, quem me acompanha há muitos anos sabe que desde aquela era eu sempre estava avisando: olha o que vai acontecer, olha o que vai acontecer. E dessa vez nosso povo brasileiro acordou. Do nada encontrou alguém. E esse alguém está revolucionando, mudando. Mesmo assim, grande parte da população não querem acompanhar o trabalho que está sendo feito, muito bem feito. Está no caminho certo. Mas esses pulhas, esses chacais, essas hienas, esses ratos estão fazendo de tudo para denegrir, para fazer o povo se revoltar e entrarmos numa guerra. Procuraram tantas e tantas coisas contra o presidente e não encontraram nada. Viraram para o lado de um homem que teve a coragem de modificar, o excelentíssimo senhor Sérgio Moro. Mas não vão conseguir nada. O que o Sérgio Moro fez, quero aproveitar aqui, não fez nada demais. Um juiz, seja ele juiz, seja ele advogado, seja quem for, fora dali, eles se conversam sobre aquele fato em si. Os advogados, o de acusação e o de defesa, saiu de dentro do tribunal, os dois estão lá tomando cafezinho. Mas e aí, você acha que ele é culpado mesmo? Não, ele é culpado sim. Ah, por causa disso, disso e disso, ele é culpado. Ah, mas será possível? É o papo que tem entre os dois advogados, gente. Aí quando chega dentro do tribunal, é um xingando o outro, é um denegrindo o outro, é o outro querendo provar para o outro que o outro. Mas é tudo ali. Não tudo. Que tem advogado safado, que ele vive disso. Ele sabe que o cara é o maior pilantra, a função dele é defender, mas lá fora os dois advogados estão conversando tranquilo. Então o que o Sérgio Moro fez, começou com o Datanhol, começou com o outro, isso é uma coisa normal, ele não fez nada de errado.